de gambiarra que vive o brasileiro, né, irmão? Satisfação, rapaziada, mais uma quarta sem lei, mais um videozinho aqui só pra falar de qualquer coisa, às vezes não focada em filme, às vezes focada em filme. O vídeo de hoje, por acaso, é focado em filmes. E assim, o vídeo de hoje é mais uma reflexão, na verdade, né? Porque vou falar daquela coisa, né, de separar o artista do ser humano. Será que a gente consegue separar? Será que é certo a gente separar? Ou então, sei lá, se o cara faz merda, a gente tem que odiar ele e parar de consumir qualquer produto dele. Esse é realmente uma reflexão aqui, um bate-papo. Eu não tenho como falar diretamente com vocês, mas vocês comentam aqui embaixo, eu respondo e aí vocês reagem ao que eu tô falando aqui. É porque geralmente quando tratam desse assunto, quando tem vídeo sobre esse assunto, ou então matéria sobre esse assunto, geralmente é uma lição de moral, né? Geralmente é falando o que você deve achar, ou então incentivando boicotes, sei lá. Isso aqui tá na frente da minha barba, né, pô? Minha barba tá toda hidratada hoje, pô. Não pode ficar não aparecendo. Pronto, assim aparece. O que me inspirou esse assunto foi o filme do Flash, né? Que teve o Ezra Miller, que é um ator muito problemático também. Mas também tem a questão do Jonathan Majors, que é um ator da Marvel. Ele tá fazendo Kang na Marvel, só que ele foi acusado de agressão ao ex-namorada dele. E no próximo dia 3 de agosto vai sair um julgamento pra ele participar e vamos ver como é que vai ser isso aí. E eu queria falar sobre isso, cara. Até onde a gente pode gostar, até onde a gente pode, sei lá, passar pano. Talvez não exatamente passar pano às atitudes erradas de alguns atores que a gente gosta, mas enfim... Sabe, é bem provável que o Jonathan Majors seja demitido. Como eu falei, a namorada dele tá acusando ele de agressão física. Tem também até o... Como é que é? O cara lá do Pantera Negra, Huerta. Também tá passando por acusação aí. O caso dele acho até que é de assédio sexual. E assim, sinceramente, são dois atores que eu não ligo muito. Eu acho o Jonathan Majors um ator talentoso, mas é um cara que tá surgindo mais agora, né? Tenoch Huerta também tá surgindo agora. Ainda menos que o Jonathan Majors. Tenoch, pô... Pode ir. Então assim, eu me pego muitas vezes nesse dilema, né? Principalmente fazendo crítica. Quando eu fiz a crítica do Flash, eu parei pra elogiar o Ezra Miller, só que não deixei de falar que eu acho ele um ser humano horrível. Mas aqui tem gente que é muito mais extrema do que eu, tem gente que é muito mais 8 ou 80 do que eu. E aí se o cara é um ser humano ruim, não é mais pra consumir a obra dele, não é mais pra admirar ele como artista. Isso não acontece só no cinema, né? Não só na cultura popular de séries de televisão e cinema, mas acontece também, por exemplo, no futebol. Tem um monte de jogador aí que é acusado de um monte de coisa, que faz um monte de merda, e eu continuo admirando o cara como jogador de futebol. Só que pra ser mais específico, pra eu pegar um exemplo aqui de um cara que eu realmente admiro e ele passou por esse tipo de polêmica, é o Johnny Depp. Johnny Depp pra mim é um herói. O que ele fez com Piratas do Caribe, com o Jack Sparrow, pra mim é uma coisa de gênio. E pra mim um dos melhores personagens da história do cinema. E assim, tudo bem, eu sei, ele ganhou o processo do que a Amber Heard tacou nele. Mas tô falando na época em que saíram essas informações, na época em que saíram as acusações dele ter agredido a esposa dele, né? A Amber Heard na época era a esposa dele. Eu lembro que muita gente ficou contra, muita gente falou em decepção e tal, mas foi, cara, eu tive muita dificuldade de separar. Eu sempre falei, vamos esperar o julgamento. Mas eu confesso que eu não sou assim com todo ator, né? Com todo ator que se envolve nesse tipo de polêmica. E aí é que, pra mim isso é um dilema. Porque assim, Johnny Depp ele foi inocentado, só que existe ainda uma questão problemática nisso. Tudo bem, ele pode não ter batido nela, ele pode ter sido inocentado e tal, só que isso aí vai abrir uns precedentes, né, cara? Tipo, a próxima acusação de algum casal assim de Hollywood famoso, que talvez tenha realmente acontecido, a gente não vai ficar com o pé atrás, sabe? Não vai ficar, pô, tá sendo mais uma Amber Heard aí, né? Tá querendo dar golpe e tal, e talvez a gente esteja passando pano aí sem saber. Nunca deixei de admirar o Johnny Depp. A questão é essa. Esse é o problema pra mim. Mas muito também porque eu queria acreditar na inocência dele. Um outro exemplo pra você aqui é o Kevin Spacey. O Kevin Spacey é um cara que é um puta no ator, né? Os anos 90 do Kevin Spacey foi uma coisa maravilhosa. Aí eu não consegui passar pano, não consegui continuar admirando ele. Eu ainda, tipo, quando eu assisto os filmes, Seven, por exemplo, Suspeitos, Beleza Americana, eu continuo achando a atuação foda, incrível, e admirando o filme e a atuação também. Mas eu não sei, o cara abusou de menor de idade, mais de um, inclusive. E eu tô citando Kevin Spacey pra deixar claro aqui que, tipo, não é pra todo mundo que eu consigo fazer essa separação. Foi uma coisa muito mais grave, uma coisa que veio de... Foi mais gente acusando, não foi só uma pessoa acusando. Significa que eu não passo pano pra assédio sexual e passo pano pra agressão à mulher? Não, porque, por exemplo, o Mel Gibson passou por isso também. O Mel Gibson foi acusado de espancamento, inclusive. Acho um grande diretor ainda, só que aquela admiração pessoal realmente passou. O que eu tô querendo dizer aqui é que esse extremismo que eu não sou muito adepto, sabe? De boicotar. J.K. Rowling, por exemplo. A J.K. Rowling, que é a autora de Harry Potter, já falou várias coisas pesadas, várias coisas transfóbicas e tal, e muita gente cancelou ela. Mas até onde a gente pode ir com isso? Até onde a gente deveria ir com isso? Linchar na rua? Não concordo. Talvez, de repente, o Kevin Spacey eu teria lixado na rua. Porque eu tô sendo muito sincero aqui, abrindo meu coração, falando que eu não consigo ter esse discernimento, essa separação com todo mundo.
Mas aí o caso da J.K. Rowling que eu tô usando como exemplo é dessa história de boicotar todas as obras dela agora, né? Boicotar Harry Potter. Porque, não vou dar dinheiro pra... Não quero sustentar J.K. Rowling. Mas assim, cara, por exemplo, a última polêmica envolvendo uma criação dela foi o jogo Hogwarts Legacy, que é um puta no jogo foda. As pessoas falam que não ia comprar, que não era pra jogar, fizeram um vídeo aí boicotando, mas tudo bem, sim, são 14 pessoas só que fizeram isso. Só que já parou pra pensar, você que se você for uma dessas 14 pessoas que tentou boicotar Hogwarts Legacy, já parou pra pensar em toda a equipe que trabalhou no jogo? Isso é emprego, irmão. São artistas, ela não participou de nada do jogo, ela só deu autorização, ela é dona dos direitos, mas ela não foi nem a roteirista do jogo. E aí também tem a série da HBO que vai sair sobre Harry Potter, já estão falando, já quiseram boicotar, não tem nada anunciado ainda, só que vai ter a série. Mas cara, vai ter um elenco, vai ter uma produção, vai ter direção, vai ter um monte de coisa, tem toda uma equipe, entendeu? Não é só ela. Você pode odiar a pessoa, você pode xingar ela no Twitter, pode fazer o que você quiser, mas boicotar o produto talvez não seja, assim, no momento em que eu tô hoje, eu não acredito que seja o melhor caminho. O que é diferente do Harvey Weinstein, por exemplo. O Harvey Weinstein foi realmente um grandíssimo do filho da puta, diversas acusações, e olha que a J.K. Rowling não é nem questão de acusação não, ela realmente falou as coisas e tem os tweets dela, tem um monte de frase dela aí, falando coisas que a gente não concorda. Mas também não acredito que tenha aí uma legião de fãs do Harvey Weinstein, né? Nem que tinha antes dele ser acusado da porra toda. Eu citei o Ezra Miller, né? De Flash. O cara agrediu gente no Havaí, o cara foi acusado de sequestrar criança, não sei, tem uma coisa aí envolvendo umas armas que ele botava em cima da mesa e tinha crianças na casa, bateu gente, agrediu fã, assim, é um filho da puta mesmo, cara. Mas aí no filme do Flash tem toda uma equipe. De novo aquilo. E é curioso porque, não sei se você tá odiando o que eu tô falando, porque eu não tô nem te dando aqui uma opinião concreta do que eu penso, porque é realmente uma reflexão. O que a gente deve pensar nessas horas? O que a gente deve fazer? Qual deve ser a nossa postura? Eu tô falando que o boicote talvez não seja a melhor opção. E querendo saber de vocês também, vocês conseguem ainda admirar algum ator, algum artista que se envolveu nesse tipo de polêmica? Por exemplo, Marlon Brando, né? Depois do Marlon Brando já ter morrido, saiu a polêmica lá do filme O Último Tango em Paris, onde realmente ele abusou da atriz lá. Mas a gente vai fazer o quê, cara? Vai nunca mais assistir O Último Tango em Paris? A questão não é passar pano pro que foi feito, eu acredito que isso tenha acontecido sim. A verdade é que quando... Por exemplo, vou falar por mim, né? Quando eu dou o benefício da dúvida, acredito que todo mundo seja assim também, mas eu tô sendo aqui adulto de assumir. Quando eu dou o benefício da dúvida pra algum desses atores, é por causa da minha admiração por eles. É só por isso. E muitas vezes eu posso estar sendo completamente injusto com pessoas que sofreram na mão dessas pessoas, sabe? Mas a verdade é que, assim, a minha postura aqui no canal, quando eu for analisar um filme, o próximo filme do Johnny Depp, o próximo filme do Mel Gibson, eu vou falar do filme, entendeu? Mas também não é pra achar que eu tô passando pano, a questão não é essa. Porque o meu trabalho não é julgá-lo. Eu posso julgar aqui, tipo, a gente tá aqui, eu julgar ele, tá? Numa conversa de bar e tal. Só que a minha análise não é sobre isso. A não ser que eu faça um vídeo falando sobre essas polêmicas, sobre esse tipo de polêmica. Já falei muito do Ezra Miller aqui em vídeos de notícias, falei também muito sobre o julgamento do Johnny Depp, da Amber Heard, sempre deixando claro que eu queria acreditar no Johnny Depp e deu tudo certo, graças a Deus, mas lembrando aquilo que eu falei, não é pra achar que a próxima Amber Heard também é uma nova Amber Heard. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque e a culpa nem é do Johnny Depp em relação a isso, de ele ter, tipo, ele foi inocentado porque não fez nada. A culpa basicamente é do extremismo, entendeu? Só porque a Amber Heard perdeu o processo, não quer dizer que todas vão ser assim, não é pra gente ficar já com o pé atrás com a próxima, entendeu? Dito isso, eu gostaria muito que ela fosse demitida do Aquaman também, porque o Johnny Depp perdeu o emprego dele, o Johnny Depp foi demitido da Disney, né? Nunca mais vai fazer Piratas do Caribe, também ele não quer fazer, ele já falou, mas foi demitido de Animais Fantásticos, né, cara? E assim, a gente sabe que eles fazem isso, eles demitem. Não é por uma questão moral não, cara, mas por uma questão mesmo de você de não ficar enchendo o saco deles, sabe? De não ficar fazendo tweet, essas coisas, ficar reclamando. Não, eles demitem logo assim, mas não é pelo bem da causa não, irmão. Então assim, eu gosto de acreditar, eu gosto de pensar que eu consigo fazer a separação, mas eu nem sei se fazer a separação do artista ao ser humano, eu não sei se é uma separação justa, eu não sei se é o certo a se fazer. Eu tô dizendo que eu consigo fazer, mas talvez eu não esteja certo. Ou talvez eu não esteja tão errado assim, de repente. Eu quero saber muito a opinião de vocês em relação a isso. Não é passar pano, não é desacreditar, não é duvidar, a questão não é essa. Resumindo muito aqui, eu tô falando, dá pra assistir o próximo filme do Kevin Spacey, que ele vai voltar, ele vai fazer um filme agora? Dá pra assistir o filme? Dá pra gostar do filme? Dá pra gostar da atuação dele? Ou o nosso filtro vai impedir isso? Assim, Kevin Spacey é um caso muito extremo que eu tô citando, porque realmente eu quero que o Kevin Spacey vá pra puta que pariu, eu quero que ele se foda por causa do que ele fez. E aí eu tô abrindo meu coração aqui, que de repente talvez eu esteja sendo hipócrita, talvez eu esteja sendo seletivo, entendeu? Lembra do Armie Hammer? Armie Hammer foi acusado de canibalismo, irmão. Canibalismo, tem documentário na HBO falando sobre isso.
as ex-namoradas dele dando depoimento aí, tem print de mensagem dele, os cacete lá, o cara carimbau, irmão. E é muito difícil que não tenha sido verdade. O Armie Hammer já tá sendo demitido de projetos também, né? Aquele filme Shotgun Wedding, eu não lembro como é que é o nome do filme em português agora, que é com a Jennifer Lopez. Ia ser ele ali no filme, botaram esse cara que eu esqueci o nome. E aí, se ele fez isso mesmo, cara, se ele causou essas porra mesmo, ele tem que ser demitido mesmo, entendeu? A questão é, se ele fizesse o filme Shotgun Wedding e eu tivesse gostado do filme, da atuação dele, vocês iam ver um vídeo aqui elogiando o filme e elogiando a atuação dele também, a atuação dele, o trabalho dele. Porque hoje essa é a minha postura. Não quer dizer que vai ser minha postura pra sempre. Mas é importante também saber o que vocês esperam desse cara aqui, né? Dessa tela aqui. Porque assim, a minha prioridade vai ser sempre ser verdadeiro. Sempre ser eu mesmo, sendo honesto. Tanto que eu tô falando coisas aqui que não é todo canal que quer falar, entendeu? Mas sim, eu de repente aceitaria adaptar a linguagem pra não ofender as pessoas. Mas não mentir. Não fingir. Na verdade, o Kevin Spacey, ele tá quase sendo inocentado, né? Mas, cara, assim... Tá vendo a questão do filtro do que eu tô falando? Da minha seletividade? Eu consigo acreditar na inocência do Johnny Depp, mas eu não consigo acreditar na inocência do Kevin Spacey. Não consigo. Tem um filme chamado Todo o Dinheiro no Mundo, né? Não sei nem se tem tradução, é All the Money in the World, que tem é um filme muito bom, inclusive, esse filme, né? Tem o Mark Wahlberg lá. Esse filme ia ser com Kevin Spacey, na época saiu um trailer com Kevin Spacey todo maquiado, já começando ali uma campanha para ele ser indicado ao Oscar, só que ele foi demitido. O filme do Ridley Scott, inclusive, foi demitido o Kevin Spacey, botaram Christopher Plummer, mas você encontra o trailer na internet aí do Kevin Spacey fazendo as cenas do Christopher Plummer. E aí o Christopher Plummer fez o filme e foi indicado ao Oscar. A questão é essa, mas realmente eu quero saber muito o que vocês acham, qual a opinião de vocês. Espero não ter ofendido ninguém aqui, eu só tô... Porque realmente eu não dei nenhuma opinião fixa, eu não dei nenhuma opinião concreta, eu tô fazendo uma reflexão, vamos debater isso aí, né? Como é que... O que vocês acham, o que vocês esperam de mim nesse posicionamento, se eu posso elogiar o cara, ou se eu elogio ele, mas eu chamo ele de filho da puta por baixo, porque isso é complexo pra mim, é confuso pra mim, eu fico dividido na hora, entendeu? Bom, rapaziada, deixe seu like, comenta aqui embaixo as coisas que eu pedi pra você comentar. É isso aí, até a próxima, valeu, fui!